Boa noite a todos. Vamos aguardar as pessoas entrarem, serem avisadas de que a Casa Espírita Suave Caminho está ao vivo no Instagram. Hoje são 5 de abril, às 19 horas. Boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou verificando aqui onde está o Márcio, que é o companheiro que estará conosco esta noite, na nossa primeira experiência aqui na Suave Caminho, pelo Instagram. Boa noite. Aqui está o Márcio, companheiro, já entrou. Vai dividir a tela aí conosco. Boa noite. Ô, minha amiga. Tudo certo? Boa noite, Márcio. Para todo mundo. Muito tempo do Márcio. Eu já vou dar início para a gente fazer uma leitura muito breve e a prece inicial. Meu nome é Doralice, estou aqui representando a Casa Espírita Suave Caminho, e o Márcio é um tarefeiro da nossa casa, muito querido, que está hoje estreando essa nova experiência da nossa casa. Agradecemos muito pela dedicação, pela boa vontade. Então, vamos lá. Eu separei um trechinho da Conduta Espírita, eu ia trazer outro, mas em cima da hora achei que esse ia ser um pouco mais útil. O item é o 39, perante os fatos momentosos. Em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. A palavra cruel aumenta a força do crime. Ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe tiram as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. E aí tem uma citação de Paulo ao final que diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. Isso está, então, no livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Vou fazer a nossa prece inicial, convido a todos para entrar nessa concentração aí conosco, para que a gente mentalize, una os nossos pensamentos em Jesus Cristo, nosso mestre, modelo e guia, pedindo também aos mentores da nossa casa espírita, aos trabalhadores invisíveis deste grande hospital que a nossa casa representa e que agora conta conosco, trabalhadores encarnados, para disseminar as mensagens consoladoras da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus,
a trazer a luz para aqueles que se sintam fragilizados, desamparados, como para nós mesmos. Nos colocamos de coração aberto, rogando sermos todos intuídos, o nosso irmão Márcio, que ele possa, com todo carinho, desenvolver os seus pensamentos, para que nesta noite possamos juntos receber os bálsamos da divina providência. Que assim seja, então, meus irmãos, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. Minha amiga, todos estão conseguindo ouvir, tá claro? O som, tá bom? Tá conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo perfeitamente. Eu falhei? Tá ouvindo bem? Tá ótimo. Então, boa noite, amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Apesar desse momento de tantos desafios que nós estamos vivendo, eu estou muito feliz de estar participando aqui da reabertura da nossa Casa Suave Caminho, sentindo as mesmas energias, o mesmo amor que a gente sente todas as vezes que a gente vai naquela casa. E como a diretoria da nossa casa divulgou essa semana, né, um texto maravilhoso, onde a diretoria falava que o Suave Caminho somos nós, né? Na Rua Miracema é uma edificação, mas nós, aqueles que trabalham, aqueles que frequentam a espiritualidade amiga, nós compomos essa casa de luz chamada Suave Caminho. E, além disso, também poder compartilhar nossas reflexões com relação à mensagem do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Porque ninguém melhor do que ele, né, aqui nesse patamar que já esteve aqui pela Terra, tem a capacidade de serenar nossos corações, que é o que nós precisamos nesse momento. E ele disse há 2000 anos atrás que onde estivesse 2 ou 3 em nome dele, entre eles ele estaria. E eu não tenho a menor dúvida que Jesus e a sua pleiade de espíritos crísticos, superiores, do bem, estão conosco, sem dúvida nenhuma, nessa nova fase da nossa casa. E hoje, meus amigos, a gente vai estar refletindo com relação a uma parábola, que é a parábola do semeador. Eu acredito que uma grande parte dos nossos companheiros, nossas companheiras, né, já tenham lido, já tenham estudado sobre essa parábola, só que a mensagem do Cristo ela tem uma assim especial. A gente já conhece aquela mensagem a cada vez que a gente lê, que a gente estuda, a gente sempre consegue extrair novos ensinamentos. E é uma mensagem, como o mesmo Cristo, né, falou para nós, que o céu e a terra passarão, mas a palavra dele não passará. E não passou, e é uma mensagem atemporal, é uma mensagem que ela foi válida há 2000 anos atrás, ela é válida hoje, e ela vai ser válida para todo sempre. Só que hoje, amigos, eu vou fazer um convite para que a gente possa ter um olhar especial para um personagem que muitas vezes ele passa despercebido quando a gente estuda essa parábola ou quando a gente apenas lê essa parábola, que é aquele que semeia. Porque 2 parábolas no Evangelho, o Cristo as comenta a pedido dos apóstolos. A parábola do joio e do trigo e a parábola do semeador. E quando o Cristo comenta essa parábola, o foco dele, em função da necessidade daquela época, era com relação aos solos. Então, o que o nosso amado Mestre Jesus fez? Ele fez um link entre os solos, os diversos tipos de solo, que ele vai comentar na parábola, e os diversos corações, os perfis de pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, mas dessa vez não. A gente vai, claro, não tem como não se aproveitar dessa mensagem maravilhosa do sol, em relação aos solos, mas também que a gente possa ter um olhar
sobre aquele que semeia. E essa parábola, amigos, a gente a encontra nos evangelhos de Lucas, de Marcos e de Mateus. E a que eu trouxe para a nossa reflexão, devido ao apóstolo Mateus ser um pouco mais detalhista, foi justamente a parábola que fica no capítulo 13 de Mateus. E essa parábola, meus amigos, ela vai abrir um ciclo de 7 parábolas, que são as parábolas chamadas parábolas do reino. Por quê? Porque o Cristo vai fazer um vínculo entre o conteúdo dessas parábolas com relação ao reino do céu. Porque o reino de Deus, segundo o Mestre Jesus, ele está dentro de cada um de nós. Então, o Cristo vai trazer para nós, na ordem, a parábola do semeador, a parábola do joio do trigo, do grão de mostarda, do tesouro enterrado, da pérola, do fermento e do peixe. E essas parábolas, elas vão falar de interioridade. Por quê? Porque todas essas parábolas vão estar relacionadas com pontos que estão dentro. Por exemplo, a da semente, a do joio do trigo e do grão de mostarda estão no interior da terra. O tesouro está enterrado. A parábola da pérola, a pérola está dentro da ostra. O fermento está dentro da massa. E o peixe está dentro do mar. E fazendo uma conexão, amigos, com o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos nessa necessidade. Porque todos nós estamos aonde, né? Pelo menos aqueles que não são obrigados a terem que sair por questões de trabalho. Estamos dentro de casa, né? Aqueles que têm essa felicidade, claro que nós sabemos que tem alguns companheiros que moram nas ruas, infelizmente. Mas aqueles que estão nas suas residências, estão dentro da residência, e para a gente conseguir buscar a Deus, como o próprio Mestre Jesus nos disse, essa é a oportunidade de nós buscarmos o nosso eu interior. Para quê? Para a gente aproveitar, para a gente poder refletir em relação a esse momento que a gente vive aqui na Terra, para que a gente não perca essa oportunidade. Dando prosseguimento, para a gente poder já entrar, né, no estudo propriamente dito, uma reflexão a gente precisa fazer, que é justamente uma pergunta que os apóstolos fizeram ao Cristo. Então, vamos tentar entender o conceito, antes da gente chegar na pergunta. O Cristo, ele faz o ensino da parábola do semeador. Isso para a multidão. E o Cristo se afasta juntamente com os apóstolos, e quando estão apenas os apóstolos e o Cristo, os apóstolos fazem uma célebre pergunta: por que lhes falas por parábolas? Por que o Cristo utilizava das parábolas para passar o ensino para a multidão? Então o Cristo vai e responde: lhes falo por parábolas porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E Jesus complementa: neles se cumpre a profecia de Isaías, pois o coração deste povo está cevado. Então vamos tentar entender aonde que o nosso amado mestre quis chegar com essa resposta, né? Então ele se utilizava das parábolas, por quê? Porque aquela população, aquela multidão, ainda tinha o coração muito endurecido. Então, eles, por mais que o Cristo tentasse ensiná-los, eles tinham a dificuldade da aprendizagem. Então, o Cristo, com essa capacidade, sendo esse educador fantástico que foi e que sempre será, ele se utilizava das parábolas, né? No século XX, Piaget vem falar de construtivismo. Ninguém falou mais do que em construtivismo. Ele utilizava da realidade daquele povo, criando histórias bem simples para que eles pudessem entender. E na segunda resposta, no complemento da resposta do nosso Mestre Jesus,
que ele diz, né? Se cumpre a profecia de Isaías. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já fazia essa previsão de que o povo, em função do materialismo, ficaria com o coração tão cevado, como ele diz, mas cevado no sentido de com gordura, endurecido. Então, aquele povo ficaria tão endurecido em relação ao materialismo que ele não teria capacidade de absorver, não conseguiria absorver aquele conhecimento. Então, assim, tirando essa questão das parábolas, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda vive muito essa questão do materialismo, né? Hoje a gente não pode dizer que nós simplesmente precisamos aprender por parábolas para que a ficha caia. A gente já tem essa capacidade, né? Só que, infelizmente, 2000 anos depois, a gente acaba se pegando dessa forma. Então, assim, é mais um ponto para a gente estar refletindo com relação a isso. Então, vamos entrar na nossa parábola, né? Na parábola que o Cristo nos apresentou. Então, é a parábola do semeador. Então, o Cristo diz assim, naquele dia, ele sai da sua casa, né? E ele vai na direção do mar da Galileia. Uma verdadeira multidão o acompanha. Chegando à beira do mar, como tinha uma multidão imensa, ele sobe num barco, fica num patamar acima, para que ele pudesse ver a todos e que todos pudessem o ver. E ele se senta, até porque era uma tradição da época, aquele que estaria dando o ensino ficava sentado, e os demais que estavam aprendendo ficavam em pé ao seu redor. Ok. E aí o Cristo diz, e falava tudo por parábolas. E o semeador, né, ou aquele que semeia, saiu a semear. E ao semear, uma parte cai à beira do caminho. Os pássaros do céu vão e comem aquela semente. Uma outra parcela, meus amigos, cai em terreno pedregoso. Começa a germinar, entretanto, como tinha pouca terra, pouco solo, ela simplesmente, com a saída do sol, se queima. Continuando aquele que saiu a semear, uma outra parte da semente cai em terreno com espinhos. Germina, começa a crescer. Infelizmente, como existiam espinhos, o espinho simplesmente abafa. E aquela semente também acaba morrendo. E uma outra parte cai em terreno fértil. Germina, cresce e frutifica. Em parcelas, em proporções diferentes. Uma parte frutifica e gera, né, 100 por parte, uma outra a 60 e a outra por 30. Quem tem ouvido, que ouça. Então, assim, é uma parábola belíssima, só que a gente precisa entrar mais a fundo, né? Porque uma preciosidade dessa, um diamante desse, que o Cristo nos apresenta, a gente tem que se aproveitar de cada detalhe, porque o mestre, cada palavra tinha um objetivo. Nada, em todos os momentos, ele estava dando ensinos, através de uma parábola, através das curas, porque ele se aproveitava e sempre dava um ensino, através dos momentos mais corriqueiros do dia a dia, o mestre estava sempre dando um ensino. E muitos de nós estávamos lá naquela época, né? Então, na primeira parte do nosso estudo, ele diz assim, nesse dia. Meus amigos, o que quer dizer o nesse dia? Um dia marcado. Será que nós já temos esse dia, que nós possamos dizer assim, para nós mesmos? Nesse dia, eu abracei o Cristo. Nesse dia, eu iniciei a minha reforma íntima. Porque a doutrina espírita, amigos, ela que o verdadeiro espírita não é aquele que já é puro. Não. Puro, aqui no nosso plano, só passou pela terra o Mestre Jesus. O verdadeiro espírita é aquele que batalha intensamente, diariamente, para conseguir deter as suas más tendências. Então, quando Cristo diz, nesse dia, é um chamamento para nós. Uma frasezinha muito curta.
mas que a gente possa buscar. Se nós não tivemos até agora esse dia, que nós, nesse processo de isolamento, né, aqueles que têm a sua família, nós estamos junto com a família, no meu caso, sou eu, minha esposa e mais 2 filhos, estamos juntos. Mas apesar de nós 4 estarmos juntos, a gente está buscando verbo, amigos, sair é muito importante. Ele vai aparecer 2 vezes na parábola. Essa é a primeira vez. Então, Cristo diz, saindo, né, o apóstolo Mateus, saindo Jesus de casa. Qual é o simbolismo disso, amigos? Travou, Dorinha? Pode seguir, pode A seguir. Geisa tá Eu acho que quem travou Oi? fui eu. Ah, tá. Acho que quem travou fui Oi. eu. Eu vou trocar a internet, mas pode seguir que a sua tá ok. Peraí. Oi. Oi? Vê se melhorou agora. Melhorou? Aqui voltou. Ah, show. Então, beleza. Beleza. Então, continuando, Vamos né? seguir. Vamos voltar aqui à questão de saindo de casa. Então, o Cristo, Isso. quando diz que saiu de casa, ele está dizendo para a gente o seguinte: eu saí de uma edificação, eu saí de um prédio. Ele saiu e foi para a beira do mar. O que ele quer dizer para a gente? Para a gente buscar Jesus e buscar Deus, a gente não precisa de um prédio, a gente não precisa de uma casa, a gente não precisa de uma igreja, a gente não precisa de um templo. Hoje é um exemplo disso. Todos nós estamos com Jesus, cada um na sua casa, com esse pensamento coletivo, com essa sintonia maravilhosa, e não estamos numa casa única. Então Jesus está dizendo isso para nós. Ele vai à busca de quem precisa. Né? Quer comentar alguma coisa, minha querida? Sem o culto externo, né? Agora o que a gente está vivendo, acabou o culto externo. Agora é a gente provar o que a gente conseguiu transformar dentro da gente. Perfeito, minha querida. É exatamente isso. E aí o Cristo continua, né? Sentou-se à beira do mar. Que mar é esse? É o mar das nossas imperfeições, daquilo que a gente falha, né? Mas ele está ali como aquele bom semeador, como um bom pastor. Ele está ali conosco, pronto para nos ajudar, né? Quando ele diz, né, naquela passagem que ele fala, que está até no Evangelho segundo o Espiritismo, vinde a mim, vós que estão sobrecarregados. Tem coisa mais linda do que isso? Na primeira frase do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso assim me traz um consolo enorme. E a beira do mar é isso. E ele continua. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Olha só, quem estava nessa multidão, amigos? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas que estavam ali apenas para aprender com o mestre, outros que estavam ali querendo pegar detalhes para matar o mestre, achando que eles poderiam ter esse poder, né? Pessoas que estavam ali querendo pegar detalhes para aprender o mestre, mas ele não. O Cristo, ele não escolhe ninguém, ou melhor, ele escolhe a todos. Ele não discrimina, ele não cria privilégios. O único privilégio que ele tem é o seguinte, é amar a todos. Esse é o único privilégio que o Cristo tem. Então, quando ele diz, né, a grande multidão, todos os tipos de coração e de sementes, se a gente for fazer essa analogia, eles estavam ali, bebendo dessa bebida maravilhosa, desse amor do Cristo. E ele continua. Por isso entrou num barco e sentou-se. Enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. E ele vai e diz, aquele que semeia, saiu a semear. O que ele quer dizer com isso, né? Aquele que semeia. Se a gente procurar
os evangelhos, as traduções mais antigas, se utilizava, perdão, se utilizava o termo aquele que semeia. O próprio Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec comenta a parábola do semeador, ele, na descrição, ele coloca aquele que saiu a semear. Mas por quê? Porque nós somos aqueles que saem a semear. Semeador só existiu um, chamado aqui na Terra, chamado Jesus Cristo. E a gente consegue, amigos, entender bem isso quando a gente estuda o livro chamado A Caminho da Luz, no capítulo 1, intitulado Gênese Planetária. Lá, Emmanuel vai mostrar para a gente como ocorreu o processo de criação e de construção e de semeadura do nosso planeta. E Jesus recebe essa incumbência de Deus para quê? Para, junto com uma pleiade de espíritos crísticos, criarem e semearem no nosso planeta. Então, é interessante, é importante que a gente entenda essa diferença nítida entre aquele que semeia e semeador. E o próprio Cristo se coloca como sendo o semeador quando nós lemos, amigos, a parábola do joio e do trigo, quando ele mesmo se coloca como sendo o semeador. E a gente continua, né? E o Cristo diz, né? Mateus diz para nós que o Cristo saiu a semear. Então, como eu falei, pela segunda vez vai aparecer o verbo sair. Só que esse sair já tem um sentido totalmente diferente do anterior. Enquanto o anterior está relacionado com a questão dele sair da sua casa, que é a questão externa, essa é um ensino que o Cristo nos traz de nós sairmos do quê? Da nossa zona de conforto, do nosso egoísmo, do culto do eu, para que a gente diminua, pelo menos, se a gente nós ainda somos tão imperfeitos, que nós ainda somos tão apegados, mas o nosso interesse pessoal. Então, porque para a gente sair no trabalho do Cristo, não há como a gente sair e continuar apegado a isso. Né? O Cristo disse para a gente que aquele que pegou na charrua, que é o arado, e saiu, se ele não pode olhar mais para trás. Se ele olhar para trás, ele não é mais digno de estar com Cristo. Se pegou na charrua, se pegou no arado do trabalho do Cristo, vamos em frente. Claro, nós ainda somos muito imperfeitos, né? Ainda batalhamos muito contra as nossas más tendências. Mas esse é necessário que seja o nosso objetivo. E no livro Fonte Viva, no capítulo 64, intitulado Semeadores, tem um trechinho que eu trouxe para a gente. É o Cristo dizendo, né? Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saia a semear. Então a gente não pode, nós não devemos, né? Vamos dizer assim, nós não devemos terceirizar isso, terceirizar essa oportunidade que ela surge para nós. E dando prosseguimento. Quer acrescentar alguma coisa, minha querida? Não, estou adorando te ouvir. Fique à vontade. É muito rico quando a gente vê o estudo, porque há várias formas da gente ter os olhos de ver as parábolas, né? E olha que olhar interessante que você está trazendo de se colocar nesse local, né, do semeador. Geralmente a gente se coloca no local do solo e realmente... Beleza, então vamos continuar. Mas fique à vontade, tá, minha querida? Tá ótimo. Tô junto com o pessoal aí, só curtindo, só agradecendo muito seu estudo e aprendendo junto. Vamos lá. Estamos aprendendo juntos. Então, e finalmente a gente chega no primeiro solo, né? Ou primeiro coração, que é aquele solo ou coração do caminho, que a semente cai e vem as aves do céu e a comem, né? Então, o próprio Cristo, na explicação que ele dá, ele faz um vínculo com aquelas pessoas, né, que ainda estão com o coração endurecido.
recebe a semente, mas a palavra de Deus ainda não as toca, né? E quando e o próprio Cristo, né, na explicação que Mateus nos traz, ele faz uma comparação, essa questão das aves, ele faz um link com relação a demônios. Só que nós sabemos que isso é uma questão apenas alegórica que era usada, que é uma questão que a gente pode fazer uma analogia com relação a espíritos ainda até mais imperfeitos do que nós, que ainda estão sofrendo e que ainda ficam felizes em nos afastar da mensagem de Deus. Até nesse momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que isso é bem importante a gente estar frisando, porque essa questão dessas aves do céu que vêm e comem a semente, já que a semente é a palavra, né, é a mensagem de Deus e de Cristo, né, que trouxe para nós, é importante a gente se cobrar, a gente se policiar com relação aos nossos pensamentos. Porque nós só vamos deixar essas aves se aproximarem de nós se nós deixarmos. A doutrina espírita nos esclarece isso de forma perfeita, né? Então, assim, a nossa faixa de sintonia vai dizer que tipo de ave vai estar se aproximando de nós, que tipo de espírito que vai estar se aproximando de nós. E tem um remédio... A gente até às vezes, Márcio, só para te interromper um segundo, a gente às vezes não impede que essa ave venha, porque nós somos imperfeitos e ainda pensamos negativo algumas vezes. O que a gente não pode deixar é que ela faça ninho, né? Maravilhosa. Não, esse exemplo do ninho, ele diz tudo. Pousa, mas não faz ninho. Muito obrigado. Gratidão, Dorinha. E assim, tem um antídoto para não fazer o ninho, né? Às vezes que ela pousou na minha cabeça e tentou fazer o ninho, eu sempre uso um caminho, que é leitura edificante e prece, né? E isso comigo, né? Várias vezes as aves já pousaram, mas a gente batalha para que elas não permaneçam, né? Então, esse é um solo, né, ainda endurecido, mas o maravilhoso é ter certeza que mesmo esses irmãos, que em algum momento já fomos nós, esses irmãos um dia serão Cristos. Olha que coisa linda. O próprio irmão que é endurecido, esse um dia será um Cristo. Esse ensino, essa claridade que a doutrina espírita nos dá, conforta, não, Dorinha? É demais. Demais, né? E vamos a um outro solo, né? Nos iguala, né? Fala, querida. Nos iguala, nos faz irmãos. Exatamente, exatamente. E um outro solo, né, que é o solo ou coração pedregoso, né? Então, é aquele companheiro que recebe a missão, até se empolga. Só que na mesma velocidade que ele se empolga, ele desiste. Isso a gente enxerga muito bem em qualquer religião, né? Na nossa crença, na casa espírita, a gente vê isso. Alguns companheiros que vêm, cheios de ideias, motivados, mas rapidamente, às vezes, eles saem. Claro, a gente não está tecendo juízo de valor, porque muitas vezes não é o tempo da pessoa e a gente tem que respeitar, porque cada um tem que ter o seu tempo, né? Mas a gente tem que, assim, tentar batalhar para que isso não aconteça conosco. Porque muitas vezes, muitas pessoas, quando chegam numa casa espírita pela primeira vez ou no início, acreditam o seguinte, que pelo fato de abraçarem uma crença ou amarem o Cristo, ou de se dizerem cristãos, que todos os problemas vão ser resolvidos. E alguns que vão ter até boa vida na Terra. Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário. Tem aquela passagem de João que ele diz assim, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, muito pelo contrário. Ele confirma, todos nós teremos aflições. Mas a promessa que ele dá é o quê? É no próximo plano, nas vidas sucessivas, nós com certeza, tudo aquilo que a gente plantou, nós vamos colher. Todas aquelas felicidades que a gente, aqui na Terra, a gente não tem. Em outras vidas, no futuro, todos nós teremos. Então, a gente não pode se pegar enquanto corações pedregosos. E temos o coração espinhoso. Então, são companheiros que, às vezes, gostam da mensagem, têm potencial. Só que, na hora H, elas deixam o quê?
os espinhos, que são aquelas atribulações do dia a dia, aquelas dificuldades. Então a gente começa a colocar o quê? Perdão, sempre o trabalho do Cristo, do pró, a tentar ajudar, em segundo plano, né? Quando, claro, que cada um vai ter o seu momento, mas que a gente consiga se policiar. Claro, por exemplo, você vai dizer que eu, Márcio, eu nunca tive o meu momento de coração espinhoso? Tive. A gente tem. Porque muitas vezes a gente aparece algo para se fazer, a gente até acha que tem condição de fazer, mas ou por receio, ou por acomodação, ou pelas atribulações do dia a dia, não, depois eu faço isso. E a gente vai postergando, 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 e a gente vai perdendo essas oportunidades. Porque quando a gente faz pelo próximo, na realidade, a gente não está fazendo pelo próximo. O maior beneficiado somos sempre nós. Nós somos só um instrumento de Jesus e de Deus. Mas o beneficiado somos nós. E nós chegamos no coração fértil, que esse, né, é o que todos nós sonhamos ser. Que aqui são aqueles que recebem a mensagem, conseguem fazê-la produzir, conseguem ajudar e muito o próximo. Que a gente consiga, como eu estava até conversando antes com a Rose, né? Se a gente conseguir 0,0001 de frutos, já é um passo, né? Já é um passo. O ideal é que a gente consiga produzir mais, sempre no nosso limite. Mas, em alguns momentos, não dá. Tudo bem. Uma hora a gente vai conseguir. E o mestre finaliza a parábola com quem tem ouvidos, ouça. É um outro voto de confiança em relação ao futuro. Por quê? Através das reencarnações, se hoje a gente não consegue ainda, amigos, ter toda aquela capacidade de entendimento, toda a capacidade de poder ouvir e ver com os olhos do Cristo, com certeza, com as reencarnações sucessivas, nós vamos conseguir chegar lá. E com relação a essa produção, que uns conseguem produzir mais, outros conseguem produzir menos, um convite para aqueles que não tiveram oportunidade, no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que a gente vai tratar diversas perguntas com relação à escala espírita. Então, pela escala espírita, a gente consegue entender quando a gente fala, né? Às vezes a gente usa, num estudo, a gente usa alguns termos que algumas pessoas que ainda não estudaram, às vezes não entendem. É normal, né? É normal isso. Mas que busque. Então, em relação a essa questão dos diversos níveis de produção, quando o Cristo diz produção a 100, por 1, a 60 e a 30, é isso. Todos são espíritos evoluídos, cada um conseguindo produzir dentro do seu limite. E, amigos, uma pergunta que eu acho que é importante que a gente se faça agora. A primeira é, e nós? Que tipo de solo nós fomos antes... Só um minutinho, chegou uma ligação aqui, eu já desliguei. Que tipo de solo nós fomos antes dessa pandemia? E mais importante, porque o Chico dizia, Chico Xavier, que é importante que a gente olhe para frente, né? Não é ficar olhando pelo retrovisor. Então, ou melhor, que tipo de solo eu vou ter como meta para mim, o Márcio, a partir do dia que nós sairmos do isolamento? E isso aí é uma notícia maravilhosa. Nós vamos sair do isolamento. Nós vamos continuar com as nossas vidas. Alguns com algumas lesões maiores, outros com lesões menores, mas todos nós vamos conseguir superar. E nesse tempo livre, né? O que a gente está fazendo com nesse tempo livre? Será que a gente está usando apenas para maratonar no Netflix? Será que eu não estou... Vê se vocês me entendem, né, minha querida amiga? Não estou julgando. Sim, mas eu estou só para a gente estar refletindo. Eu acho que dá tempo para tudo, né, na vida. Então, será que a gente só está vendo todas as séries? Ou a gente só está reclamando? Eu falei com um amigo meu ontem, que ele mora nos Estados Unidos. Ele me falou que lá na CNN americana fica um contador. Eu fiquei horrorizado. Tem um contador em relação a vítimas.
Oh, meu Deus. Eu fiquei perplexo, fiquei muito triste quando eu ouvi isso, né? Então, assim, será que a gente está só nesse pensamento? Ou então nós estamos apenas só pensando naquilo que nós perdemos material? Claro que é justo, porque somos encarnados, somos espíritos encarnados, precisamos da matéria, mas que a gente consiga também fazer algumas reflexões que é importante, né? Então a gente pode utilizar esse tempo para curtir a família. Rapidamente, essa semana, depois de mais de 12 anos, eu brinquei de banco imobiliário e de War com meus filhos. Eles têm 25 anos. Aí jogou eu, Rose e os 2 filhos, jogamos banco imobiliário e War. Então, para vocês, então, assim, estamos aproveitando também extrair alguma coisa boa. E a solidariedade. Sim. Olha quantas coisas boas, amigos, que nós estamos vendo. Eu achei que eu pensei assim, eu não vou viver para ver o Partido Republicano americano e o Partido Conservador inglês se preocuparem com a questão social. Eu não pensei de ver isso. Que nós víssemos um país, por exemplo, como a França, que historicamente é um país sempre liberal, com diversos benefícios para o pobre, para as pessoas mais humildes, ok. O mundo está transformado. Essa doença, ela botou o planeta de joelhos. Você acha que não tem a mão de Jesus? Não cai uma folha de uma árvore sem o controle do Mestre Jesus, que é o nosso governador, e sem a determinação, sem a autorização de Deus. Ele está no controle. Então, fala, minha querida. Fazendo uma colocação agora com o seu estudo, a gente pode dizer, então, que essa situação que a gente está vivendo está arando a terra, né? Para que, de repente, o nosso solo, o solo da humanidade, se torne mais fértil. Não, minha querida, já está sendo. Ontem eu estava vendo na Globo News um trecho e a repórter falando o quanto está claro em Nova York no céu. Essa semana eu estava lendo, semana passada lendo, que vários peixes que não apareciam mais em Veneza já estão aparecendo. Ou seja, a natureza está voltando. A poluição que era intensa na China está voltando. A Alê colocou aqui, ó, a corrente de solidariedade, fraternidade e ajuda ao próximo está tão grande. Show, Alê, exatamente. Então, e vocês acham que isso aí não tem a mão do nosso governador? Claro que tem, né? Com certeza. E aí, seguindo, estamos para finalizar o nosso estudo, será que depois de tudo isso, não seria a hora de nós tentarmos um outro passo? De nós tentarmos sair dessa condição de solo para que nós possamos passar para a posição de aquele que semeia? Então, será que... E uma outra pergunta. Será que nós fazendo uma avaliação, nós que somos espíritas e que somos trabalhadores de casas espíritas ou de uma outra crença, será que nós temos tido o cuidado necessário que nós teríamos que ter com a semeadura? E em cima disso, né, tem um companheiro nosso do século XVII, chamado o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um padre jesuíta, que ele nasceu em Portugal, veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele foi muito atuante com relação à questão social. Ele batalhou contra a questão da escravatura, ele foi contra a questão da exploração dos índios. Quem dera que nós tivéssemos um Padre Vieira hoje, porque os índios já estão sendo trucidados. Então, assim, o Padre Antônio Vieira ele tinha essa preocupação no século XVII. E tinha uma outra preocupação com relação, ele era muito crítico com relação ao clero, porque ele já avaliava naquela época que o clero, que os padres, eles não atuavam da forma que era passada pelo Mestre Jesus. Então, ele criou um sermão da Sexagésima, que foi um texto que ele fez no século XVII, e que nesse texto ele vai fazer a seguinte pergunta: por que a semente não frutificou em todos os solos? Então, novamente,
o padre Antônio Vieira ele questiona por que, que as sementes não frutificaram em todos os solos. E ele se propõe a responder utilizando apenas de 3 personagens, que são os personagens que estão na parábola. Quais são eles? A semente, o solo e aquele que semeia. Então, rapidamente, estamos já na reta final, nós temos, ele disse que com esses 3 ele vai tentar descobrir por que a semente não frutificou. Então, vamos começar por onde? Pela semente. A semente, nós sabemos que é a palavra de Deus. Então, a semente caiu, em primeiro lugar, no terreno do caminho. Essa semente era boa? Era. Sabe por quê? Porque o pássaro foi e se alimentou dela. Então, a semente era boa, a que caiu no caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso, ela era boa. Por quê? Porque ela germinou. Se ela não fosse boa, ela não ia germinar. Ela não germinou por quê? Porque não tinha terra. E a outra semente que caiu no terreno espinhoso? Ela germinou, ela até cresceu. Só que ela não frutificou por quê? Por culpa da semente? Não, porque tinha espinhos. Então a culpa não é da semente. Qual seria o outro personagem? O solo. Então o padre Antônio Vieira vai dizer para nós, né? O solo. A semente caiu no solo do caminho. Em primeiro lugar, no caminho tem terra? Não. Não. Então a culpa não é nem da semente, muito menos do solo. Por quê? Porque alguém vai botar semente no caminho, automaticamente não vai germinar e muito menos frutificar. Ok. E o solo pedregoso? O solo era bom, porque germinou. O solo fez a semente germinar. Se ela não frutificou, não é culpa do solo. O solo fez o trabalho dele. É que tinha pouco solo, mas o solo era ótimo. E no terreno espinhoso? No terreno espinhoso, a semente caiu, ela germinou e ela cresceu. O que isso nos mostra? Que o solo era ótimo. A culpa é do solo? Não, de maneira nenhuma. Então vamos analisar agora o terceiro e último personagem dessa situação criada pelo padre Antônio Vieira, que é aquele que sai a semear. Então aquele que saiu a semear deixou cair a semente no caminho. No mínimo, ele foi descuidado. Por quê? Porque no caminho ele não deveria botar a semente no caminho. E em relação ao solo pedregoso? Em relação ao solo pedregoso, se aquele que saiu a semear tivesse colocado mais semente, mais terra, iria frutificar. E no terreno espinhoso? Se ele tivesse tido o cuidado de retirar os espinhos, simplesmente germinaria, cresceria e iria frutificar. Então, qual é a mensagem que ele trouxe para nós? Ele levou para a questão do clero. Agora, vamos trazer para a nossa realidade enquanto trabalhadores espíritas. Será que aquelas pessoas que às vezes chegam na nossa casa precisando de um acolhimento, que muitas vezes elas chegaram rápido e foram embora rápido, será que não foi responsabilidade nossa? Não sei, mas eu acho que é algo que a gente poderia avaliar. Será que aquelas pessoas que chegaram e não conseguiram produzir, será que nós demos toda a atenção e criamos as condições para aquelas pessoas poderem produzir? Também não sei. Então, essa reflexão com relação àquele que sai a semear, né, é importante. O padre Antônio Vieira fez no século XVII, com relação à Igreja Católica, e eu acho que é importante que nós, enquanto trabalhadores, façamos. E não só como trabalhadores, porque nós estamos semeando o tempo todo. A gente semeia na nossa casa com nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Nós semeamos com os colegas de trabalho. Nós semeamos nas ruas. Então, assim, essa questão de sair a semear e de semear,
É o tempo todo. Então, assim, que agora, nessa mudança, né, de fase, que após o nosso retorno, que a gente vai estar tendo, se Deus quiser, o quanto antes, que a gente consiga aproveitar esses momentos, refletir, para que a gente consiga sair melhores. Porque eu não tenho dúvida, o planeta, a humanidade, estará melhor. E nós estamos agora numa transição, né? A doutrina espírita Kardec já traz isso para nós, desde o século XIX, né? Quando a gente estuda as obras básicas, ele já vem falando em relação a essa transição planetária. E, amigos, ela chegou. A gente sabe, né, Dorinha, que não vai ser assim, um passar de mágicas, apertar um botãozinho, prova, expiações, regeneração. É um processo lento, de dezenas, talvez centenas de anos. Mas nós já iniciamos. O Serjão está colocando aqui, ó, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito obrigado, querido. É porque quando a gente para ver que assim, é importante a gente cuidar do nosso solo, sim, mas que nem sempre aquele irmão ele tem esse olhar de perceber que o solo dele precisa de cuidados, né? Isso. E mais do que isso, a mensagem que você nos trouxe nos diz que todos nós somos capazes de fazer essa colheita crescer, né? Porque nós somos seres divinos. Então, mesmo aqueles que estão com as pedras, com os espinhos, que nós também temos, todos nós somos perfectíveis. Nós fomos criados para a perfeição. Então, sua reflexão foi perfeita, foi assim muito útil para o momento, né? Para que a gente olhe, inclusive, aquele irmão com quem a gente tem dificuldade e reconheça nele também essa centelha divina e essa capacidade que ele também tem de ser um solo fértil, né? E que também depende da gente e não só dele, que a gente precisa mostrar a ele que é preciso cuidar desse solo. Foi fantástica a sua mensagem. Não sei se você quer se você quer acrescentar alguma coisa. Eu tenho só, para na hora que a gente for finalizar, a mensagem do Vinha de Luz, curtinha, só para a gente finalizar. Eu não sei se você quer colocar mais alguma coisa. Pode finalizar. Nós temos 7 minutos antes da live encerrar aí, porque o Instagram fecha com 60 minutos. Então temos 7 minutos, é tudo seu. Não, tá ótimo, minha querida. Então, assim, deixa eu só abrir aqui do celular. Eu Vinha de Luz eu não tenho só na digital. Só um minutinho, por favor. Então, vamos lá. A mensagem, amigos, é do livro Fonte Viva, é a mensagem 64, Semeadores. Ela diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Essa mensagem é de Jesus, né? Do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 3. E diz assim: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferiu a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à cientificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos,
oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes, tratadores de animais, e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendemos com Cristo a sair para semear. Então, minha querida, essa mensagem que eu queria compartilhar e, novamente, passar a minha convicção. Todos nós vamos sair, meus amigos, dessa crise, dessa pandemia. Não é um problema. A gente, daqui a alguns anos, a gente vai ver que foi uma oportunidade que Jesus e que Deus deu para nós, podermos estar encarnados nesse início da nossa transição planetária. Minha querida, eu queria agradecer pela oportunidade. É o que nós tínhamos para compartilhar. Se você puder fazer sucintamente uma prece final nesses 2 últimos minutinhos que nos restam, que já está aqui começando a contabilizar aqui em cima, a gente vai ficar muito grato. Só avisando as pessoas, né? Agradecendo todo mundo que esteve aí com a gente. Compartilhem, avisem seus amigos, seus familiares, que a Casa Espírita Suave Caminho está retomando as palestras online e na terça-feira teremos de novo, tá bom? A gente vai avisar aí, vai largar o cartazinho já. Querido, por favor, nos presenteie agora com a prece, por gentileza. E muito obrigada, Márcio. Em nome da SESC, em nome de todos nós, agradecemos muito esse bálsamo e essa esperança que o nosso coração recebeu com as suas palavras. Eu queria, antes de fazer a prece, só mandar um grande beijo para todos os meus irmãos e meus familiares da família Suave Caminho. Um beijo no coração de todos vocês.